Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, mas estamos aqui, né, pro último pós-jogo da temporada, né, cara, de Internacional 3, Bragantino 1. E finalmente, né, cara, um milagre aconteceu, o Inter se salvou, né, cara, o Inter se salvou, né, vai continuar na primeira divisão do futebol brasileiro, né? E foi com muita emoção, cara. Os resultados paralelos ajudaram, né? E o Inter, ao mesmo tempo, também conseguiu fazer a sua parte. Né? Hoje vai ser mais um desabafo do que fazer uma análise do jogo, mas assim, cara, eu tô muito feliz e aliviado ao mesmo tempo, né? Do Inter estar continuando na primeira divisão do futebol brasileiro. Então, gente, vamos lá, né? Essa rodada, a rodada número 38, ela se foi dividiu com muita emoção, praticamente, né, cara? Porque assim, o Inter, né, foi para esse jogo contra o Bragantino dependendo de dois resultados paralelos, né? O do Ceará com o Palmeiras, o Botafogo contra o do Fortaleza contra o Botafogo e o Vitória contra o São Paulo, né? Dos três, aí dois salvariam o Internacional. E o Internacional só precisaria, né, ganhar, né, para se manter. E assim, cara, tentando falar um pouquinho do jogo, o Abel Braga ele mudou o esquema, né? Ele foi para um esquema já com três volantes, né? Um espécie de 4-4-2, onde nós tivemos o Rocher no gol, a Aguirre na lateral direita, Vitão e Mercado na zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Os três volantes com o Thiago Maia, o Bruno Gomes, o Alan Rodrigues, o Alan Patrick centralizado e na frente o Vitinho e o Borré. A gente teve no primeiro tempo um jogo muito bem morno, né? Um jogo muito morno, né, cara? Os dois equipes pareciam nervosos, né, dentro de campo, né? Principalmente o Internacional, né, cara? O Internacional que precisava vencer, né? E torcer por resultados paralelos. E aí, cara, a gente teve um jogo, né, muito nervoso, cara, com poucas chances de gol, né, cara. A melhor chance que o Inter teve foi o chute do Bruno Gomes na trave, né? Foi a melhor chance que o Inter construiu em todo o primeiro tempo. Antes a gente teve aquela chance do Aguirre para fora, mas a melhor chance mesmo do Internacional foi aquele chute do Bruno Gomes que bateu no travessão ali. Então assim, foi um primeiro tempo sim, sem muita emoção, né, cara? Dois times errando bastante, né? O Bragantino também tava já meio que satisfeito com 0-0, né? O Internacional também teve muita dificuldade para conseguir, né? Muito pelo nervosismo também, né, cara, que precisava fazer o resultado, né, para ir torcer, né, para se manter, né, na primeira divisão. Aí viemos pro segundo tempo, cara, assim, antes de terminar antes de começar o segundo tempo, já tava 1-1 Botafogo e Fortaleza, né? O, né? E aí o Inter tinha que torcer pra uma derrota do Fortaleza, né, cara? Né? O Fortaleza tinha que perder pro Botafogo. E tava 1-1, né? Foi pro intervalo com 1-1 Botafogo e Fortaleza, né? O Fortaleza tinha aberto o placar, o Botafogo empatou na sequência. Viemos pro segundo tempo, eu acho que já era já 9 minutos, né, do segundo tempo, e o Inter abriu o placar com um mercado de cabeça, né, um escanteio na área, acho que foi um cruzamento ou foi um escanteio na área, e o mercado cabeceou e o Cleiton, né, falhou, né, foi ele e a bola para dentro do gol, o Inter 1-0. E aí, cara, assim, já tava, né, o Palmeiras que ganhou do Ceará também, cara. O Palmeiras com time reserva conseguiu ganhar. Mas antes, assim, o Ceará tava se salvando, né? E depois o Palmeiras conseguiu um empate. Mas voltando a esses resultados que mais interessavam, né? Que era o jogo entre Vitória de São Paulo e Botafogo e Fortaleza, o, o Internacional meio que ficou cauteloso,
né? O Inter assim, tava meio satisfeito com 1 a 0, tanto que tinha que fazer mais um gol, né, cara? Que mesmo o Inter vencendo de 1 a 0, o, né, não era suficiente para se manter na primeira divisão. E, tanto que o Vitória abriu o placar, né, cara? Com um gol do Baralhas, acho que foi já aos 22 minutos, né, do segundo tempo. E aí o Inter acabou fazendo já o segundo gol, né? Acho que já era 30 e poucos minutos do segundo tempo. O Inter já, né, 30 e poucos minutos do segundo tempo, o Aguirre sofreu o pênalti, né? O pênalti bem marcado. E o Alan Patrick, né, deslocou bem o goleiro para fazer o segundo gol. Aí, aí sim, né, cara, o Beira-Rio virou assim uma festa absurda, né, cara, como se fosse assim o final de campeonato, né, como se fosse final de campeonato ali, né, o Inter, né, faz o segundo gol com o Alan Patrick. E já acho que já era já 43, 40, praticamente 40 minutos do segundo tempo. O Inter acabou fazendo o terceiro gol, né? Eu acho que foi uma bola que acho que foi o Ricardo Matias, né? Não lembro. Uma bolaça que mandou pro Carboneiro, e o Carboneiro, né, foi correndo, 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 né? Ficou cara a cara com o Cleiton e só tirou do goleiro e fez o 3 a 0. E aí sim, o Inter praticamente ali se safou, né? Ainda sofreu o gol já nos acréscimos, já com o John, né? Fez um golaço. Só acho que era uma bola defensável, mas foi um golaço do John, né? 3 a 1. E foi assim que terminou, né? O Inter vence por 3 a 1, né? Os resultados ajudaram, né? O Fortaleza ainda levou mais 2 gols do Botafogo, né? Terminando 4 a 2. O O Ceará, né, foi rebaixado, né, com a derrota para o Palmeiras. E o Vitória que acabou se salvando, vencendo o São Paulo por 1 a 0. Né? Então, assim, gente, vamos dar as notas também. Vamos para a cotação. O Rocher. Acho que era uma bola defensável, né, cara, pro Rocher. Vou dar nota 5 pro Rocher, né, cara. Acho que aquela bola ali, acho que dava para ele ter defendido. Nota 5 pro Rocher. A Gui 6, uma partida correta, né? Uma partida correta do Aguirre, mesmo que ele tenha sofrido pênalti. Nota 6 para Aguirre. Vitão e Mercado fizeram uma grande partida, né? O melhor da zaga foi o Vitão, né, cara? O Mercado, cara, eu vou dar os dois. Eu vou dar pro Vitão e pro Mercado, vou dar nota 8, cara. Fizeram uma grande partida, né, cara? Praticamente não sofreram risco nenhum. Dá nota 8 pros dois. Bernabé também fez uma partida correta, também não comprometeu, também vai receber nota 6. O meio campo, cara, com o Thiago Maia, também fez uma partida nota 6 também, nada demais. O Bruno Gomes, cara, também jogou muito também, cara. O Bruno Gomes também jogou muito, né? Acho que foi o cara mais que movimentou, né, cara, pro Inter construir jogadas foi nos pés do Bruno Gomes. Então eu vou dar nota 7,5 pro Bruno Gomes. O Alan Rodrigues também fez uma bela partida, né, cara? Nota 8 pro Alan Rodrigues. O Carboneiro, que foi no lugar do Vitinho, né? O Carboneiro, ele fez o gol. Dá nota 7 pro Carboneiro pelo gol. O Ricardo Matias, que entrou no lugar do Borré, entrou, né? Movimentou mais, né? Entrou com vontade. Nota 6 pro Ricardo Matias. Os outros que entraram, né, cara, o Richard, né, o Juninho, entraram mais pro final, né, o Bruno Henrique entrou no lugar do Alan Rodrigues, deixa tudo sem nota. Pro técnico, o Abel Braga, cara, nota 10, né, o Abel Braga é 10, cara, ele é um semideus, é o maior técnico da história do Esporte Clube Internacional, né, e se não fosse ele, a gente ia cair, né, a gente ia cair. O Abel Braga tem que ter uma estátua e provavelmente vai ter mesmo, né, cara? Né? E tem que ter mesmo, né? Tem que ter essa homenagem ao Abel, tem que ter uma estátua pro Abel Braga, porque se não fosse ele, cara, a gente estaria já na Série B já. Se não fosse o Abel Braga, a gente estaria na Série B.
Porém, a gente não tira, né, a responsabilidade da direção também. Né? A direção também tem muita culpa, muita responsabilidade. Né, cara? Foi uma temporada que a gente quase jogou no lixo. Né? Caindo para a Série B. Né? Eles erraram tudo praticamente nesse ano. Eles erraram em ter mandado o Fernando embora, eles erraram em ter trazido o Ramon para o lugar do Roger. Né? Eles erraram tudo. Né? E eu espero, né, cara, que eles tenham aprendido, né? Porque como eles têm mais um ano, né, que é o último ano deles, eu espero que eles tenham aprendido, né? Para o Inter não passar essa situação de novo, eles têm que acertar. Ia começar acertando o técnico para o ano que vem, fazendo um bom planejamento, montar um time mais competitivo, um time que, como é que eu posso dizer? Um time que também, cara, tenha um poder de reação também, né? Que seja bom na parte anímica, né? Então, pro ano que vem, cara, o Inter tem que começar do zero, cara, fazer uma baita reformulação, né? E, cara, aí mudar tudo, né? Mudar tudo, né? O Abel, né, fez o desejo, né, cara, de não de ser o técnico, mas de ser o coordenador, né, do Inter para o ano que vem. E ele tem que ser mesmo esse cara. O Abel é o cara que mexe com o vestiário, é o cara que tem moral mesmo. Os jogadores respeitam o Abel. Então, assim, o Abel tem que estar junto com o D'Alessandro no vestiário. Mas para isso, a direção tem que acertar. Não dá mais pro Inter ficar não dá pro Inter passar de novo essa situação agoniante que nós passamos este ano. Não dá. Então, assim, eu não mudo na minha opinião sobre essa gestão, que é um fracasso, né? Em 5 anos que eles estão no poder, cara, eles são um fracasso. E pro Abel Braga, cara, é 1000 vezes nota 10, 10, 10, 10, né? Se não fosse o Abel Braga, a gente teria sido rebaixado. Então, assim, muito obrigado ao Abel Braga, que se não fosse você, Abelão, a gente estaria nessa situação. A gente estaria já com malas prontas para a Série B. Então, é um pós-jogo de alívio, né, cara? Eu tô muito feliz e aliviado ao mesmo tempo, porque eu também não tava acreditando que o Inter ia sair dessa situação. Nem eu, nem meu pai. Meu pai também já tava já largando a toalha também. Mas o time, quando quis, o time jogou. O time teve brios, o time honrou a camisa do Internacional, né? Eles honraram, né? E conseguiram tirar a gente dessa situação. Então, hoje, duas coisas que fez o Inter se salvar. O torcedor, né? Mesmo que não tenha sido um número muito grande, aliás, é outra coisa, cara, que essa gestão tem que fazer para o ano que vem é resgatar o torcedor, chamar o torcedor de volta, né? Tem que resgatar o torcedor, né? E é o Abel Braga. O Abelão ele tem muitos méritos em ter conseguido tirar o Inter dessa zona maldita do rebaixamento. Então é isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo, né? Agora um pouco mais aliviado. Quem puder curte e se inscreva no canal, tá? Grande abraço, gente. Fui!